Amigo torcedor vascaíno, duas pesadíssimas notícias chegaram nesta quinta-feira. Gustavo Scarpa vive em definição no Atlético Mineiro para 2026 e hoje a saída do meia é considerada possível do clube mineiro. Importante lembrar, Pedrinho quis a contratação do Scarpa lá no início do ano passado, quando o Vasco ainda era da 777 Partners. Tem também informações relacionadas à obra de São Januário, a reforma do nosso Caldeirão. Vasco estuda uma forma gigantesca de financiar a reforma da nossa casa, algo próximo de 800 milhões de reais, incluindo uma busca de dinheiro junto ao banco BNDES. Eu vou trazer tudo isso para você aqui neste vídeo, um Fala Gigante que chega na tarde desta sua quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, um recado a todos vocês que gostam do canal do Gigante Vasco, o YouTube ali nos nossos últimos vídeos tem dado uma segurada, não tem divulgado o nosso conteúdo dentro da plataforma, então venho fazer um pedido especial a todos vocês, não saiam desse vídeo sem deixar o seu like e também sem hypar esse vídeo, tá? Porque isso vai ser importante para que aos pouquinhos o nosso canal volte a ganhar aquela visibilidade dentro do YouTube. Show de bola? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão, porque temos de fato duas grandes notícias para trazer aqui a vocês nessa tarde de quinta-feira. Falar sobre o caso Gustavo Scarpa, algo que impactou a torcida vascaína nessas últimas horas, assim como já havia impactado lá no ano passado, o nome que o presidente Pedrinho tentou trazer ao Vasco da Gama e pode estar tentando trazer de novo. Tem a questão desse momento decisivo de sexta-feira para o Vasco da Gama, hoje é o último dia de treino, amanhã é jogo importante contra o Internacional, mas eu quero começar falando sobre a obra, né, de São Januário. O Vasco da Gama que já tem como grande objetivo a partir do ano que vem, 2026, iniciar a reforma do nosso Caldeirão. Nesse momento vem procurando alternativas para financiar essa reforma. O grande valor, né, que o Vasco terá necessidade de conseguir para a reforma de São Januário virá através da venda do potencial construtivo, né? Uma parceria entre Vasco e a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Valores próximos à casa de 500 a 600 milhões de reais é o que o Vasco da Gama vai conseguir através desse potencial construtivo junto à Prefeitura. Só que o Vasco entende que ainda não é o valor final. O Vasco internamente entende que é necessário atrair novos financiamentos, né? Atrair dinheiro novo para fechar essa reforma, concluindo com o projeto atual de São Januário. E a informação é que diante dessa busca de alternativas, o Vasco hoje já tem um plano: buscar um financiamento junto ao BNDES. O valor inicial da reforma ficaria entre, de fato, 500 e 600 milhões de reais. Entretanto, nesse momento, o valor da reforma, de acordo com informações do jornalista Joel Silva, ficará próximo à casa de 800 milhões de reais. O Vasco, junto ao BNDES, terá por objetivo um financiamento aproveitando juros baixos e prazo longo de pagamento, algo que automaticamente poderá facilitar o fluxo financeiro do clube, mas não será tão fácil porque
esse empréstimo ele exige também garantias sólidas e um plano robusto, ou seja, o Vasco ele vai ter que chegar junto ao Banco BNDES com um plano bem estruturado aí de pagamento para conseguir o dinheiro. Chegou até a surgir outra possibilidade nos bastidores, que era reduzir um pouco, né, a reforma, tirar um pouquinho desse atual projeto. Uma das possibilidades era até reduzir uma das torres administrativas do projeto. Ficam ali nos lados, né, nas laterais do estádio, e comprar prédios em frente a São Januário, para fazer essas torres administrativas ao invés dentro de São Januário, em frente, né, comprando prédios ali em frente ao nosso Caldeirão. Entretanto, essa solução, mesmo diminuindo o local, traz o desafio de integrar tudo, né, ao complexo de São Januário. Ou seja, pode acabar, diante dessa situação, né, prejudicando a funcionalidade, a identidade, porque você vai construir uma torre administrativa completamente distante de São Januário, ao invés de construir uma torre dentro de São Januário, que facilitaria muitas coisas. Então, assim, não tem nada ainda batido o martelo, mas a expectativa é que o projeto continue o mesmo. E o Vasco busca, de fato, investimento em outras formas. Ou com empréstimo, tem a questão da venda de camarotes, tem a questão dos naming rights. O Vasco vai tentando aos pouquinhos buscar, né, a melhor maneira possível para fechar essa obra, conseguindo todo o dinheiro necessário. Show? Tá animado com a reforma do Caldeirão? Amigo, eu tô animado demais, cara. Eu acho que o Vasco da Gama ele precisa disso aí, precisa entrar no século XXI com força máxima, e eu acho que a reforma de São Januário será, de fato, uma resposta a tudo isso. Show? Vamos seguir então, amigo, com esse Fala Gigante? Vamos continuar com esse vídeo. Eu vou falar sobre Gustavo Scarpa para você, mas antes, amigo vascaíno, eu tenho algo para trazer aqui a você importante nesse Fala Gigante, relacionado a 3 jogadores, tá, que estão retornando ao nosso Cruz Maltino, e o Vasco vai nesses próximos dias buscar entender o que irá acontecer, né? Eu falo do Lincoln, do JP e do Lucas Eduardo. Lucas Eduardo e JP estavam emprestados ao Avaí, 2 volantes, tá? O Lucas Eduardo mais um primeiro, o JP mais um segundo volante. JP sendo para o Avaí uma peça muito importante, o jogador que mais entrou em campo, inclusive, desse trio do Vasco da Gama, que estava emprestado a clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 28 partidas na segunda divisão, sendo 23 partidas como titular, boas atuações, marcando 5 gols, um jogador que chega com ótimas referências, tá, após essa passagem pelo Avaí. Já o caso de Lucas Eduardo é um contexto diferente. Ele foi emprestado no início de 2025 ao Cuiabá, não teve oportunidade no Cuiabá, à época do técnico Guto Ferreira, participou de apenas uma partida, teve o seu retorno antecipado ao Vasco na janela do meio do ano, acertou o empréstimo para o Avaí em setembro e durante esse período de setembro até novembro entrou em campo em 6 jogos. A expectativa é que ele, diferente do JP, não retorne, tá, ao Vasco da Gama. O Vasco busca um novo empréstimo para ele em 2026. Assim como também o Lincoln. O Lincoln foi um jogador que o técnico Fernando Diniz já conheceu, já teve contato, trabalhou com ele durante todo esse ano de 2025, foi emprestado ao Volta Redonda, com salário 100% pago pelo Vasco da Gama, um empréstimo que não tinha opção de compra, não conseguiu atuar no Volta Redonda, atuou apenas uma partida, a última do Voltaço na Série B do Campeonato Brasileiro, ou melhor, 2 partidas, a última e a penúltima, tá? Jogador que era capitão do Vasco na base, sempre foi considerado uma grande promessa do Vasco, não conseguiu desempenhar na Série B do Brasileirão. Então esses 3 atletas estão voltando e cabe ao Vasco da Gama entender o que irá acontecer. Pelo andar da carruagem, JP, Diniz vai observar, até porque ainda não conseguiu trabalhar com o Diniz, não teve esse contato com o técnico do Vasco da Gama. Já Lucas Eduardo e Lincoln devem ser emprestados novamente a partir da próxima temporada. É o planejamento para o ano de 2026 já começando a ser feito. E falando em planejamento para 2026, tivemos hoje essa notícia que pegou, é claro, o vascaíno de surpresa relacionada a Gustavo Scarpa. Hoje, o Atlético Mineiro já passa a fazer uma reformulação para o ano que vem. O Atlético Mineiro entende internamente que é necessário fazer essa reformulação.
é necessário mudar, de fato, os ares do clube de Minas Gerais, trazer coisas novas, tirar do elenco jogadores que o Atlético Mineiro entende que cansou, e o entendimento de que cansou não é porque são jogadores ruins, é porque não estão dando mais, assim, não conseguem mais render no clube mineiro. Isso é algo normal. O Vasco também, ao meu ver, para 2026, precisa dessa reformulação. O Piton, eu acho que é um jogador, por exemplo, que não tem que ficar mais no Vasco. Já deu. É um bom jogador? É. Mas precisa reformular, precisa trazer sangue novo. Jogadores com mais vontade, com mais gana. E o Piton é um bom jogador. Talvez em outro clube vai desempenhar, vai jogar. Mas acho que no Vasco já chegou ao seu limite. E lá no Atlético, um dos nomes, né? Hoje que o Galo entende que talvez não é para permanecer em 2026, é o Gustavo Scarpa. Um jogador que tem um alto salário, um atleta hoje que o técnico Sampaoli já não tem muita, assim, não tem muito tato, não gosta muito. Inclusive, no jogo dessa última terça-feira ou segunda-feira, entre Atlético Mineiro e Flamengo, o Gustavo Scarpa não foi nem sequer relacionado. O Sampaoli ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre isso. Ele diz que a partida requeria, no meu entender, outros jogadores para como se estava dando. Necessitamos de gente que tem outra característica e decidimos por isso. O Scarpa, quando esteve e nós decidimos que tinha que estar, jogou. Agora decidimos que não, porque o jogo pediu outro jogador. E nós escolhemos outro jogador. Ou seja, o Scarpa é um jogador hoje que não está mais muito nos planos do técnico Jorge Sampaoli. Então, diante disso, o Scarpa hoje é um atleta que, junto com o seu empresário, já começam a haver outras possibilidades de mercado. E aí, amigo, a gente olha para o Vasco da Gama. O que afeta o Scarpa procurando um outro clube, podendo sair do Atlético Mineiro com o Vasco? O Scarpa é um nome muito desejado pelo presidente Pedrinho, e isso é nítido a partir da atitude do próprio Pedrinho em 2024. No início do ano passado, quando o Atlético Mineiro ele contrata o Scarpa à época estava emprestado, aliás, o Scarpa ele estava com os seus direitos econômicos ligados ao Nottingham Forest, clube do futebol inglês. O Nottingham Forest queria o jogador, queria um empréstimo, uma transferência do atleta, e o Vasco, à época, através do presidente Pedrinho, cogitou a possibilidade de uma contratação. Numa das reuniões que aconteceu entre Pedrinho, tentando, né, participar mais de forma ativa do futebol, ele levanta a bola do Scarpa, ele chegou a levantar a bola do próprio Paulinho, e a 777 rejeitou de pronto, assim, prontamente, essas palavras do Pedrinho. Pedrinho levou o nome do Scarpa, entretanto, os americanos não se sentiram convencidos a fazer um investimento pelo atleta. O Galo acabou levando pelo valor de 27 milhões de reais, valor que o Vasco pagou pelo esforço, o Galo pagou pelo Scarpa, olha que loucura. E esse desejo do Pedrinho, nitidamente, é real e ainda permanece. Então hoje, tendo, né, o Scarpa com essa possibilidade de sair do Atlético Mineiro, de vestir uma nova camisa em 2025, e tendo o presidente Pedrinho, presidente que cogitou, que queria o Scarpa no Vasco em 2024 e não pôde trazer por conta da 777 Partners, por esse gosto antigo, pode ser sim que esse desejo ainda se mantenha vivo, ainda se mantenha aceso e o Vasco possa fazer uma investida pelo Pedrinho em 2026. É um jogador que chegaria para mudar o nível com toda a certeza do elenco Cruz Maltino, jogador de alto nível técnico, atleta que passou por Palmeiras, tem passagem por Fluminense, por Galo, um jogador que nitidamente o Pedrinho gosta, eu acho que poderia ajudar muito. À época, as negociações não avançaram, contra a vontade do Pedrinho, e hoje o caminho está aberto, né? O cenário mudou completamente, o Pedrinho tem autonomia, o Pedrinho tem ali a caneta para fazer o que quiser no futebol do Vasco da Gama, e se esse desejo ainda se manter vivo, é claro, o Pedrinho pode sim ser uma peça fundamental para a contratação de Gustavo Scarpa. Eu acho um ótimo nome, tá, cara? Acho que o Scarpa ali ajudaria muito um elenco do Vasco da Gama, ainda mais olhando para um Vasco do técnico Fernando Diniz. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira, e já já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!